Vocês viram essa notícia do Estadão? Golpista que falou em colapsar sistema vira testemunha contra militares envolvendo os ataques de 8 de janeiro. Trata-se da bolsonarista Ana Priscila Silva de Azevedo, apontado como uma das participantes e organizadoras dos atos terroristas de 8 de janeiro. Aqui é a casa do povo, porra! Galera, viatura! É tudo nosso! Virou testemunha contra integrantes do Exército. E aqui eu vou voltar, gente, naquele 8 de janeiro, porque essa foto aqui dos blindados colocados contra policiais militares é uma das coisas mais graves, sem dúvida nenhuma, da história política recente do Brasil. Vocês imaginam, gente? Uma guerra campal no meio de Brasília? São blindados, 2 blindados, vocês podem ver, 2 fileiras de soldados colocados e peitando policiais militares. E essa moça aqui, a golpista presa, que está prestando depoimentos na Justiça Militar, corrobora essa informação de que os blindados não deixaram a Polícia Militar avançar na frente do quartel-general. Os blindados comandados por soldados, ao que tudo indica, sob ordem de alguém, né? Eu acho que foi nesse mesmo dia 8, que eu me recordo que o Exército colocou tanques ali na entrada seguindo o eixo monumental, para virar para o setor militar urbano ali, para ir para frente do QG. O Exército colocou tanques ali, de maneira que a Polícia Militar não pôde entrar. Tá? Então, assim, o Exército colocou essa barreira mesmo no mesmo dia 8, no mesmo domingo, dia 8, se eu não me engano. Colocou uma barreira de tanques ali e impediu. Aí virou a noite, no outro dia de manhã, foi avisado, as pessoas foram avisadas para que elas fossem retiradas, se retirassem dali, né? Com certeza de que na manhã do dia 9, uma autoridade ali do Exército se pronunciou ao público, pediu para o pessoal da frente ali do QG que fosse embora, que se retirasse. Até onde me consta, era um general mesmo do Exército. Um general teria dito isso? Exatamente. Na segunda-feira, 9 da manhã, antes das prisões, que esse general teria chamado ali as pessoas em reservado e orientado elas que saíssem, que se retirassem ali da frente do acampamento. Então, isso foi amplamente divulgado pelas pessoas que ali estavam e que não foram presas. Me ajudaram na minha fuga, então, mas que, inclusive, tem até o vídeo dentro do Palácio do Planalto, aonde que ali, eu acho que um coronel do Exército tentou impedir um policial militar de prender um manifestante que ele estava. Esse vídeo circulou na matéria. O que aconteceu na prática foi que os golpistas ganharam tempo para fugir, né? Não foram presos imediatamente na noite do dia 8. No dia 9, supostamente, de acordo com essa senhora, também com pedido de general, ela não confirma isso, tem que ver se vai falar de fato, mas houve fuga. E aí fica a pergunta: teve papel de general nisso? Se teve, serão punidos pela própria justiça militar? Que dúvida, minha gente, que dúvida. Para tentar esclarecer essa e outras dúvidas, já chamo aqui o doutor Alfredo Atier, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom dia, doutor Atier. Tá chique hoje, hein? Bom dia. Olha, quando faz frio, a gente fica mais chique, né? É verdade isso. É verdade. Mas eu queria começar sabendo sua avaliação sobre esse depoimento aqui, né? Se há generais envolvidos, a justiça comum deveria se envolver também, né? Porque isso aqui, pelo que eu estou entendendo, está correndo pela justiça militar. Terá a justiça militar capacidade de, pelo menos, investigar seus próprios generais? Difícil, né, doutora Tia? Como o senhor vê? Oi, bom dia, querido Rafa, e bom dia, Bruna também. Bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando. Olha, Rafa, tem essa questão, para mim, muito séria, daí da gente permanecer com a justiça militar no Brasil em regime de paz, né? A justiça militar, na verdade, deveria ser uma justiça extraordinária, somente presente em momentos de conflito, e que são praticamente impossíveis no Brasil, conflitos internacionais, porque o Brasil, na sua Constituição, ele estabelece princípios que são contrários a qualquer tipo de guerra externa, né? Isso é muito importante.
Então, a gente precisa repensar a existência não apenas das Forças Armadas e das funções que elas têm no Brasil, acho que é muito importante isso, e, em segundo lugar, repensar também a existência da própria Justiça Militar. Esses fatos havidos nos quartéis, os acampamentos, aquelas pessoas que carregavam faixas e paravam carros, pedindo intervenção militar, né? Isso tudo, eu falei muito na época que isso tudo, na verdade, configurava crime. E essas pessoas tinham de ser presas. Muita gente falou na época que aquele espaço, e de fato existe uma previsão legal de que aquele espaço em torno dos quartéis, em torno dos lugares em que estão as Forças Armadas, eles são administrados pelas próprias Forças Armadas. Isso acontece também com outros tipos de prédios públicos, né? São prédios que pertencem ao público, quer dizer, pertencem a todos, mas têm uma destinação especial. Mas o fato de terem destinação especial e terem administração, estarem sob a administração de determinadas instituições, no caso as Forças Armadas, não impede, jamais impede a atuação da segurança pública. Isso é muito importante. Então, houve isso, quer dizer, isso foi muito falado, inclusive, quer dizer, então os acampamentos já eram criminosos e já mereciam punição, e depois houve a eclosão, né, no dia 8 de janeiro, aquela coisa absurda, né? Agora, já na época do 8 de janeiro, já se falava nesse fato de que a polícia militar teve dificuldade e foi impedida de adentrar nesse espaço para executar aquilo que é a sua função, que é a função de segurança pública. Então, isso é extremamente sério. As pessoas que foram responsáveis por esses obstáculos têm de ser punidas. Mas não basta a punição pela Justiça Militar, não é? Nós temos a Justiça Militar, mas isso não basta. Eles também têm que ser punidos pela Justiça Penal, a Justiça Penal Civil, a Justiça Penal Comum. Eles precisam ser punidos, não é? Quer dizer, a Justiça Militar praticamente a gente chama de justiça no Brasil muitas coisas que, na verdade, não tem figuração de justiça, não é? Mas a Justiça Militar também tem que punir, porque está prevista. Mas, de qualquer forma, Rafa, a gente tem que restaurar a ideia de que a justiça é uma instituição civil, é uma instituição do Estado, importante, mas que está voltada para a proteção da própria sociedade. A gente precisa repensar isso é muito sério, é muito grave o que aconteceu, e essas pessoas têm, de fato, de ser punidas, têm de ser processadas e têm de ser punidas. Apenas punição pela Justiça Militar ou apenas processo na Justiça Militar não basta, né? Nós estamos diante de uma situação que a gente tem que tomar atitudes muito sérias relativamente a esse repensamento do lugar das Forças Armadas, né? E impedir as Forças Armadas e membros das Forças Armadas de fazerem manifestações políticas. Não é atribuição, eles são apenas instrumentos de atuação do Estado e jamais poder, né? Isso é muito grave, viu, Rafa? Existem países que não conseguiram impedir esse avanço do poder militar, e o que acontece hoje é que há manuais de direito constitucional em vários países do mundo, né, no Sudeste Asiático, sobretudo, mas há outros, em que eles consideram o poder militar como um quarto poder. E isso não pode acontecer no Brasil, não está na nossa Constituição, a Constituição não autoriza isso, e a gente tem que agir contra isso com muita rigor, com muita energia. É muito preocupante esse tipo de coisa. Até porque, né, temos mais alguns anos de governo Lula, o ponto é que eles voltem a conspirar a níveis 8 de janeiro. E aí estamos atentos perante isso.